que fala sobre na hora certa. Coloca aí, por favor, Mauro, por favor. Essa entrada aí é cinematográfica, né? Mas o tema é esse aqui, ó. Na hora certa. E na última mensagem eu estava vendo, observando que foi exatamente há um mês atrás, né? Que hoje também é dia 4, no mês passado também caiu no dia 4. Há um mês atrás eu trouxe um princípio que Deus colocou no meu coração. Eu usei dois exemplos aqui, um foi de Jonas e o outro do filho mais novo, do filho pródigo, né, da parábola do filho pródigo. E nessa noite de domingo aqui, eu vou entrar um pouquinho mais no aspecto daquilo que foi a decisão do filho pródigo, de como ele pensou, né? Nós estamos vivendo dias, queridos, quando você pensar assim como igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Essa pessoa que está ao seu lado não está aí ao seu lado por acaso. Nós somos, não é, partes de um corpo. Nós somos chamados a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos assim, nós vemos, né? Quando você tem uma visão ampla da igreja, você vai ver que a igreja ela tem sido bombardeada, de um modo geral. O ser humano ele tem sido bombardeado. Quando eu digo o ser humano que tem entendimento da palavra, ele tem sido bombardeado a tomar decisões por si próprio, por si mesmo. Ao invés, não é como nós somos igreja, temos o Espírito Santo, temos a direção do Espírito Santo, podemos contar com a direção do Espírito Santo. Nós somos treinados pelo Espírito Santo e pela palavra a recebermos de Deus a direção em tudo, em todos os aspectos da sua vida, de você ser direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de você ser conduzido na direção que Deus deseja que você ande. Mas em contrapartida a isso, nós estamos vendo dias de uma humanidade em alta, da voz do eu em alto. Eu decido, eu vou fazer, eu vou acontecer. Então, o humano sobressaindo e a voz do Espírito Santo de Deus ficando de lado, sendo posta de lado. Eu creio que nós devemos ter no nosso coração o desejo de dizer assim: Espírito Santo, fala ao meu coração e dirige a minha vida. De você ter a ousadia de dizer: Espírito Santo, eu não quero tomar a direção da minha vida, mas eu estou pedindo a Ti, Santo Espírito, dirige a minha vida. Você deseja isso na tua vida? Feche um pouquinho os teus olhos. Pai, obrigado, porque nós podemos orar nesse momento e clamar exatamente isso. Que o Teu Espírito, meu Deus, esteja ministrando ao nosso coração, esteja ministrando a nossa vida, que a Tua palavra, meu Pai, como palavra revelada, esteja caindo na boa terra do nosso coração, meu Pai, para que produza muitos frutos, ó Pai. E esses frutos, ó Deus, sejam frutos de entendimento, sejam frutos de revelação, meu Pai, sejam frutos que venham elucidar, ó Pai, todo o caminho conturbado, toda a ideia errada, toda a tomada de decisão indevida, meu Pai, que nós sejamos iluminados pela Tua palavra, meu Pai, de modo, meu Deus, que sejamos socorridos por Ti na hora certa, no momento certo, como está escrito na Tua palavra. Tu nunca nos desampara, meu Pai. Muito obrigado por isso. Nós cremos e declaramos o nosso coração aberto. Você pode dizer isso: o meu coração está aberto, Senhor. Aleluia, no nome de Jesus, obrigado. Diga amém. Amém. Os textos básicos aí, Salmo 107, versículo 6, esse é o versículo que eu tenho usado. Então, na sua angústia, falando do povo de Deus, o povo estava atribulado, o povo estava escravizado no Egito. Então, naquele momento de angústia, eles clamaram ao Senhor. E no clamor que saiu do coração deles, no clamor que saiu dos lábios dele, né, o Senhor, ele veio e agiu. Então, ele os livrou das suas tribulações. E esse texto, esse mesmo texto aí, na Bíblia, a mensagem, ele está assim: então, no seu desespero, então, naquela angústia, no desespero que eles estavam, vocês clamaram ao Eterno e Ele os livrou na hora exata. O nosso Deus, Ele sempre nos livra. O nosso Deus, o que Ele precisa é que você e eu estejamos
dizendo para ele, ainda que no meio de um caos, ainda que no meio de uma situação inexplicável, você pode estar passando, cruzando um deserto, ou você pode estar num lugar muito difícil, espiritualmente falando, ou vivendo na sua vida. No momento em que você clama a Ele, crendo, Ele vai intervir e Ele vai te livrar. Ele vai te colocar a salvo. Ele não te desampara, Ele não te deixa em nenhum momento, em nenhuma hora, em nenhum momento você está desamparado. Mas o que Deus precisa é que nós estejamos andando com Ele, ainda que você esteja rastejando e dizendo, Senhor, olha, eu estou aqui todo quebrado, todo moído, mas eu estou te buscando, eu vou atrás de Ti, eu vou crendo na Tua palavra. O que Deus sempre, Ele espera ver em nós é esse posicionamento daquele que persevera, daquele que crê, daquele que não desiste, daquele que não abandona, daquele que diz, eu estou cansado, cansei de lutar, cansei de orar, cansei de meditar na palavra. Não, Deus não vai olhar para esse, mas Deus vai olhar para aquele que diz assim, Senhor, olha, eu estou crendo, apesar dos inimigos, apesar das situações, eu permaneço crendo, eu permaneço confiando, eu permaneço esperando em Ti. Você pode estar quebrado de todos os modos, mas quando o teu coração está dizendo, Senhor, eu não te largo por nada, eu não te deixo por nada, o Espírito Santo de Deus, Ele é com você. E Ele, na hora certa, Ele traz esse livramento, Ele quebra a ação e o poder das trevas, né? Se por um outro lado, se eu me entrego ao meu próprio querer, ou resolvo eu tomar as decisões, né? Eu só vou receber aquilo que o humano pode gerar. E quantos de nós que estamos aqui já tomamos decisões no humano? Quantos têm sinceridade para dizer isso? Já tomei muita decisão no humano. Você sabe que a tua decisão no humano, ela tem um limite, ela tem uma limitação. Ela vai até determinado ponto. Então, quando nós decidimos produzir aquilo que nós mesmos precisamos, não é? Você vai bater numa limitação, ou você vai bater em determinado momento numa impossibilidade, que ali você vai parar, dali você não passa. Todos nós entendemos isso. A medicina, ela avançou muito, mas há determinados aspectos da medicina que ela trava, e dali os cientistas e os médicos não passam, não ultrapassam. Quando nós agimos pelo humano, nós batemos numa barreira. Nós paramos numa barreira. E esse aspecto é um aspecto importante. Por quê? Por exemplo, o filho pródigo, ele quis viver do seu próprio modo. Ele vai tomar essa decisão, não é? O filho mais moço, ele vai tomar essa decisão de dizer assim, olha, eu estou na casa do meu pai. Ele estava na casa do pai, sim ou não? Sim. Estava vivendo mal na casa do pai? Não. Ele estava vivendo bem, estava na casa do pai, mas ele resolve assim, agora sou eu que estou no comando, eu vou sair de casa. Eu vou deixar a casa do meu pai, eu vou pegar os meus bens, daqui a pouco eu vou passar os textos aqui para você, mas ele toma uma decisão no humano. Ele toma essa decisão de dizer assim, eu agora estou no comando. Vamos acompanhar aí esses textos aí. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele sai da casa do pai, ele sai com a sua herança, e ele vai ter um lastro ali para viver. Soube aplicar aqueles recursos todos, sim ou não? Não, saiu na humanidade dele. Saiu na força dele, no entendimento dele, na capacidade dele. Então, o texto aqui é claro, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente,
depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele, o que começou a acontecer com ele aí? Começou a passar necessidade. Quando nós tomamos decisão no humano, você pode até deslanchar durante um período, mas mais à frente, esse risco acontece. Foi o que aconteceu com a vida dele. Veio a fome sobre aquele lugar, os recursos dele foram todos esgotados, né? E ele começou a passar necessidade. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Foi se alistar com alguém que cuidava de porcos. E ele, naquela fome, veja a situação, né, dessa decisão aqui no humano. Ele sai, ele tem fome, e a comida que os porcos comem, ele não tem direito de comer. Limitação. Impedimento. Ele não foi na direção de Deus. Ele não foi no cuidado do Pai, ele foi na direção dele. E o texto aqui é claro, né? Mas ninguém lhe dava nada, nem a comida de porcos, ninguém dava a ele. É o extremo de uma situação. É o extremo de um posicionamento, né? E aí diz o texto no versículo 17, então, caindo em si, ele vai analisar toda aquela situação, ele vai entender que tomou decisões erradas, que agiu de modo errado, que partiu na direção errada. Esse cair em si aí, no original, não é que ele, né? Deus, descobri que fiz uma grande... Não, ele caiu em si dizendo, caramba, é algo lógico, é algo do humano. Eu saí com bens da casa do meu pai, gastei tudo do modo indevido, e agora eu não tenho recurso nenhum, agora eu estou passando fome, e esse cair em si dele, ele vai chegar assim, eu fiz algo errado, uma conclusão humana. Eu fiz algo errado, eu tomei uma atitude errada. Eu me posicionei de modo errado. E o texto, né? Versículo 18, diz assim, levantar-me-ei, ele vai chegar a essa conclusão, e o texto vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo seguinte, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você veja que nessa articulação mental do cair em si dele, ele planeja tudo aqui, olha. Ele planeja tudo na mente dele. Ele já sabe o que ele vai fazer e como vai fazer. Ele sabe que ele vai chegar diante do pai e vai reconhecer, pai, eu pequei. Eu achei que eu ia viver tranquilamente, ia viver bem, tomei a minha decisão, eu quis fazer desse modo, eu quis agir dessa maneira, então, pai, pequei, olha, contra o céu, olha, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas eu sei como tu tratas os teus trabalhadores, e os teus trabalhadores são mais bem tratados do que eu, do modo como eu estou vivendo agora. Ele planeja tudo na mente dele. Ele planeja o que ele vai dizer. Ele arquiteta toda essa volta dele, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Eu quero dizer para você, olha, não tente fazer você mesmo o seu próprio caminho, porque Deus sabe como fazer melhor. Diga essa frase comigo, Deus sabe como fazer melhor. No momento aqui das sementes, eu estava dizendo para você, às vezes, Deus ele tem te pedido algo, e algo simples, algo tranquilo, e às vezes você fica imaginando, mas por que Deus está me pedindo isso? Ou por que Deus está pedindo para eu fazer isso nesse exato momento? Nem você, nem eu entendemos, mas o simples obedecer e dizer assim, olha, se Deus tem me pedido isso, Ele sabe o porquê Ele tem me pedido isso.
Quando nós, em contrapartida, se eu ou você tentarmos fazer o nosso próprio caminho, não é? Nós estamos dizendo assim para Deus: Deus, eu sei como fazer. Você lembra de alguém assim que você começa a explicar alguma coisa, e aí daqui a pouco aquela pessoa diz: não, pera, eu já sei como fazer. Você conhece alguém assim? Conhece? Pessoa humilde, tranquila. Humilde. Pessoa tranquila, né? Às vezes a pessoa é pequena, né? Mas peraí, deixa eu te explicar assim. Não, já sei, né? E nesse já sei, ele vai até um determinado momento. Mas ele não esperou você virar a página, porque sempre tem algo na página seguinte, né? Então, muitas vezes, nós somos desse modo. Nós já sabemos. Nos viramos para Deus e dizemos assim: eu já sei como resolver. Senhor, Deus só começou a abrir a boca e mostrar uma direção. Senhor, não precisa mais não, tá bom, já entendi. Mas peraí, rapaz, eu não acabei. Eu não acabei de dizer para você como é que você vai agir, como você vai fazer. Nós muitas vezes somos desse jeito, queridos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer do nosso modo. Olhe para quem está ao seu lado aí, porque você vai ver a própria capacidade na vida dessa pessoa. Olhe para ver, vê se não é uma pessoa com sabedoria, com inteligência, capaz de resolver tudo. Não é? Sim ou não? Ninguém falou nada, né? Ninguém, ou você está muito embaixo. Nós, muitas vezes, somos a própria capacidade, somos a própria inteligência. E nós tomamos, né, aquilo que o Aline fala, tomamos aquele chá do chá comigo. Você já tomou esse chá? Pergunta quem está, já tomou? Chá contigo? Chá contigo? Nós tomamos esse chá e achamos assim: eu sei, eu resolvo, eu vou dar o meu jeito, não é? Mas preste atenção naquilo que Deus está te dizendo. Deus sabe como fazer melhor, infinitamente melhor do que você e eu possamos fazer. Ele sabe como fazer infinitamente melhor, não é? Então coloque sua vida no plano de Deus e você receberá o melhor da parte de Deus. É interessante que quando eu digo aqui, coloque a sua vida, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Mas Deus, ele não vem com um plano totalmente pronto, estabelecido, e te mostra assim uma linha de tempo. Olha, é isso tudo que vai acontecer na tua vida, então agora vai caminhando. Não. Na medida em que você dá passos de fé, na medida em que você convive com Deus, na medida em que você busca Deus, ele vai se revelando a você. E ele vai te dizendo em cada momento, em cada passo, em cada situação, o modo como você deve agir, o modo como você deve fazer. Por isso essa expressão aqui, colocar a vida, né, no plano de Deus, coloque a tua vida no plano que ele tem para você. É uma entrega que você diz assim: ele sabe, e ele vai operar o melhor na minha vida. Quando nós dizemos, né, essa frase aí, vou fazer do meu modo, nós estamos rejeitando o melhor de Deus. E estamos afirmando que nós sabemos o que é melhor. Nós pensamos que sabemos o que é melhor, mas é Ele quem sabe, e não nós. Não somos nós que sabemos. Quando fazemos o que queremos e não o que Deus quer, e aí entra esse aspecto aqui, que também citei na mensagem anterior: vazio e insatisfação tomam conta da nossa vida, e isso é uma realidade. Nós vimos isso acontecendo na vida daquele jovem, né? Ele rejeitou um modo de viver estabelecido pelo pai e foi viver conforme o que ele queria, né? E o que aconteceu na vida dele? Aconteceu isso aí, ó. Vazio, tristeza, miséria, tomaram conta da vida dele. Porque ele quis conduzir o caminho do modo como ele queria.
do modo como ele planejou, do modo como ele articulou. Eu vou viver, né? Só faltou cantar aquela música, garoto, eu vou para a Califórnia, viver a vida do meu jeito, a vida sobre a onda, né? Eu vou sair fora, eu vou curtir a minha vida, né? E deu com os burros na água. Então, isso aqui é um aspecto importante, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos alertando. Se você não quer viver vazio, tristeza, miséria, tenha paciência. Coloque a tua vida, o teu plano, o teu viver nas mãos de Deus. Ele tem o melhor plano para você. A palavra que define a atitude que devemos tomar chama-se arrependimento. E arrependimento, né, muitas vezes nós digamos, arrependimento tem a ver com pecado e tal. Arrependimento não tem somente a ver com o pecado, né? Arrependimento é uma decisão. Diga comigo, decisão. Esse arrependimento aqui, que é uma decisão, ele vai resultar numa mudança na tua vida. Ele vai resultar numa mudança nas tuas ideias. O eu, bem grandão, vai começar a diminuir. Você consegue compreender aquela expressão de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. É exatamente essa expressão que nós devemos ter no nosso coração. Quando nós vemos, quando nós contemplamos e dizemos assim, Jesus precisa crescer, e o meu querer, o chá comigo precisa diminuir, para que ele cresça e a minha vida seja conduzida por ele. Eu não sei quantos de vocês lidam com negócios, mas nos negócios que vocês lidam, vocês sabiam que Jesus deve crescer nos seus negócios para que ele conduza do melhor modo os seus negócios, a sua empresa, aquilo que você faz, aquilo que você realiza, de modo que ele sempre vai ter a visão correta e olha, Jesus entende de mercado muito melhor do que você. Jesus entende muito mais de negócios do que você. Jesus entende de tudo, queridos. Quando nós diminuímos e dizemos assim, Senhor, cresce. Ele cresce e ele te aponta o caminho, ele te conduz nesse caminho, e esse caminho é um caminho de sucesso. Esse caminho é um caminho de vitória. Não há uma área na vida do ser humano, naquilo que o ser humano realiza sobre a terra, que Jesus não entenda e que Jesus não possa fazer melhor. Ele sempre tem o melhor em todos os aspectos. Na hora que o homem trava, na hora que o ser humano trava, e diz daqui não dá para passar, Jesus sempre tem um caminho. Jesus sempre tem a direção. Vocês lembram lá do povo saindo do Egito? Moisés conduzindo o povo, e aí chegam de um lado o mar, do outro a montanha, do outro o deserto, e Faraó vindo. E aí, chegaram ao limite, agora não tem mais saída. No natural, todos eles disseram ali, não tem mais saída, agora nós vamos todos morrer nesse lugar. Aqui vai acabar a nossa história. Mas Deus sempre mostra uma saída, porque Ele sabe como fazer, porque Ele tem o melhor, e Ele diz assim, olha, eu vou arranjar uma saída onde não tem saída. Ele vai operar um milagre onde não há possibilidade de nada, porque Ele, queridos, diga assim, Ele é o meu Pai, Ele sabe. Sabe, esse jovem do filho pródigo, ele não conseguiu contemplar o pai dele, a casa do pai, desse modo. E ele disse, não, eu vou dar um rumo à minha vida. Eu quero levar a minha vida do meu jeito. Mas ele nunca olhou o pai, como diz assim, ele está provendo para mim tudo que eu preciso, ele está cuidando de mim, ele está me dando tudo do bom e do melhor. Sabe que muitas vezes nós estamos na igreja e não percebemos isso? Não conseguimos perceber, você não consegue perceber o lugar onde você está. Não estou falando igreja, paredes, não. Estou falando igreja, reino de Deus. Igreja, palavra de Deus. Igreja, comunhão dos irmãos aqui, corpo de Cristo. E nós não percebemos que estamos num lugar que é um lugar de vida, que é um lugar de saúde, que é um lugar abençoado.
E muitas vezes você vai ver pessoas que congregam e daqui a pouco se afastam, e se afastam dizendo assim, não, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer do meu modo. E aí quando você encontra aquela pessoa lá fora, ela está vivendo aquele vazio, miséria, problemas, dificuldades, mas ela não dá o braço a torcer, porque ainda não caiu em si, porque ainda não disse assim, olha, eu tinha tudo do bom e do melhor, quando eu estava buscando a Deus, quando eu estava recebendo a palavra de Deus, quando os irmãos ligavam para mim, e aí, como é que você está? E a pessoa não percebe que isso é carinho, que isso é amor, que isso é atenção. Sabe, mesmo a pessoa que se desvia, no momento, né, porque esse jovem aqui também, nós podemos dizer que ele se desviou, né? Mas mesmo a pessoa desviada, quando ela toma essa decisão aí de um arrependimento, é a questão mesmo de tomar uma decisão, né? E ela muda de ideia assim, não, eu vou voltar. Eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para a comunhão dos irmãos. Eu vou voltar a ouvir a palavra de Deus. Eu vou voltar a louvar a Deus. Eu vou voltar a levantar as minhas mãos e a louvar a Deus com o meu coração, com a minha vida. Ela toma uma atitude diferente. A ação dela é uma ação agora numa direção correta. O objetivo dela muda e ela é restaurada. E ela volta a viver uma vida de paz e de alegria. Então, arrependimento é essa decisão aí que nós devemos tomar, né? Então, caindo em si, o texto diz, né, falando do jovem, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Sabe, na casa do pai nunca falta pão. Diga para quem está ao seu lado assim, olha, nem só de pão humano você vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse cair em si aqui, né, quando nós lemos esse texto aqui, dá a impressão assim, ele sentiu foi fome. E na hora que ele sentiu fome, ele lembrou assim, na casa do meu pai tem alimento e eu rejeitei. Ele lembrou lá, não é, que os trabalhadores do pai dele não passam fome. Isso fala do zelo de Deus, do cuidado de Deus sobre a tua vida. Você pode enfrentar dias difíceis na tua vida. Você pode passar por situações complicadas na tua vida, mas você não vai mendigar o pão, porque está escrito. Jamais viu o justo mendigar o pão. Promessa de Deus. Cuidado de Deus sobre a tua vida. Ele toma essa atitude aqui, né? Coloquei aqui o cair em si, né? O cair em si significa que ele discerniu entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né? Antes, ele era sábio aos seus próprios olhos, mas agora ele está quebrantado pelas circunstâncias. Ele está moído pelas circunstâncias. Você percebe, né, que na jornada de vida, todos nós podemos enfrentar situações nas quais nós vamos passar por aquela turbulência, aquela tribulação, que as próprias circunstâncias vão dizer assim, olha aí a tua atitude, o que levou? Olha o resultado das tuas ideias. E aí nós balançamos, né? Porque, poxa, mas Deus sempre tem o melhor para mim, e eu tomei a minha atitude de agir do modo como eu queria, não é? E aí você vai ser quebrantado pelas circunstâncias. Você sabe que esse quebrantamento é um quebrantamento saudável para que você caia em si e para que você reconheça assim, olha, eu preciso do meu Pai, eu preciso do meu Deus. Você pode não perceber, mas você precisa dessa pessoa que está pertinho de você aí. Ah, mas a gente sempre está se vendo e tal. Às vezes, coisas espirituais caem no comum. Como você encontrar o seu irmão, como você
sorrir para ele. Como você brincar, às vezes você brinca, você fala alguma coisa, às vezes até pega no pé, não é? Mas isso, queridos, olha, isso gera em nós vínculo, isso gera em nós, olha, dependência uns dos outros. Sabe, isso faz falta. Não é só uma questão de você dizer, eu vou buscar a Deus sozinho, não. A palavra, ela nos ensina que nós não devemos deixar de congregar. Exatamente por causa disso, porque essa pessoa que está ao seu lado aí, ela é muito importante para você, ainda que você não sinta. Você está sentindo falta do seu dedinho do pé aí? Aquele dedinho que o Neymar quebrou? Está sentindo falta dele? Você nem está lembrando que ele existe, mas ele compõe o seu corpo, ele está aí pertinho de você. É por isso que você não está sentindo falta dele. Você está sentindo falta do seu pulmão? Não, pastor, estou respirando tranquilo. Meu pulmão está aqui enchendo, esvaziando. O coração está lá batendo, não é? Mas ele está aí, compõe o seu corpo. E você não está prestando atenção nele. Mas ele é importante no seu corpo. Você é importante para a pessoa que está ao seu lado aí. Diga isso com o seu coração. Você é importante na minha vida. Você é importante na minha vida. Antes, ele estava com o eu em alta. Pai, me dá os meus bens aí, me dá a minha herança. Porque eu vou sair de casa, eu vou viver a vida sobre as ondas. Quer dizer, eu vou viver a vida do modo como eu quero. Essa turma aqui gosta, de vez em quando, só para ver eles rindo. Você é artista de cinema. Joia. O eu em alta faz a gente se achar. O eu em alta faz você assim, eu não dependo de ninguém. O eu em alta faz você achar que essa pessoa que está ao seu lado não é importante para você, ou que ela não é tão importante assim. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. O que isso influencia? Influencia, é uma questão espiritual, o corpo de Cristo. Um membro ligado ao outro, um membro depende do outro. E se você não discernir isso espiritualmente, é porque o teu eu está, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Isso precisa ser quebrantado na tua vida. Esse eu aí precisa cair no nome de Jesus. Jeremias, ele faz essa declaração aí. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no próprio homem. E eu vou puxar isso aqui, não para você confiar em alguém do seu lado, mas quantas vezes você está confiando no teu tino, no teu discernimento, no teu tato, na tua inteligência. E o Senhor, Ele está dizendo assim, você está confiando em você, cara? Ô minha filha, você está confiando em você mesma? Tu está se achando, hein? Aí ele entra lá, faz da sua carne mortal o seu braço, a sua força, a sua capacitação. Quando você ou eu fazemos do nosso próprio braço a nossa força, o nosso coração se aparta do coração de Deus. A nossa vida se aparta do coração de Deus, porque você é o cara. Você é a estrela. É você quem está brilhando. Só que, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina assim, olha, quem tem que brilhar na minha vida é Jesus. É Ele quem tem que resplandecer. É Ele quem tem que brilhar. Alguém poderia dizer que o jovem só voltou por causa da fome e da miséria. Sim ou não? Sim. Exatamente. Ele não era burro. Gastou tudo. Fome, miséria, desvalorizado, desrespeitado, sendo filho de quem era, foi cuidar de porcos,
não podia comer a mesma comida que os porcos, ninguém lhe dava nada, totalmente desprezado e desvalorizado. E alguém poderia dizer que ele voltou por causa da fome? Sim, com certeza ele voltou por causa da fome, da miséria. Só que, olha, não importa. O Pai sempre nos recebe nos seus braços de amor. Se você está aqui na casa de Deus nessa noite, e você anda com o eu em alto, ou se você se desviou em algum momento e está ouvindo essa palavra, olha, preste atenção nisso aí. Não importa a razão que te traz de volta. Pastor, olha, eu estou falido, eu estou quebrado. E eu estou sendo chamado a voltar, sim, e pode voltar. Pastor, olha, eu saí, eu vivi do modo como eu quis, eu me droguei, eu me prostituí, eu fiz miséria lá fora. Pastor, eu posso voltar? Pode. Aliás, não pergunta ao pastor, não. Jesus, eu posso voltar? Sabe o que ele vai dizer? Pode. Porque o Pai sempre vai te receber nos braços de amor. Então, aquele jovem ali, miséria, fome, sem roupa, maltratado, ele cai em si e fala, não, os trabalhadores lá na casa do meu pai têm tudo do bom e do melhor, e eu sendo filho, abri mão disso tudo, que burro que eu fui, ótimo, reconheceu a burrice, né? Então volta, fala para quem está ao teu lado, volta, volta porque o Pai sempre te recebe nos braços de amor. E na verdade a parábola, ela mostra exatamente isso, o Pai o recebeu de braços abertos, sem questionar, ou sem acusar. Às vezes nós, os pais humanos ou as mães humanas, né, quando os nossos filhos tomam uma atitude, e usando o termo que agora eu já não sei, viu, Márcia, se está certo, dando com os burros na água, né? Quem é do tempo aí desse ditado aí, o fulano deu com os burros na água, né? Levanta a mão aí, por favor, não me deixa aí com a mão. Tá bom, abaixa aí. Quem já ouviu essa expressão, fulano deu com os burros na água? Aí tá, vai. Vocês ficam querendo, ó, isso é pecado, hein? Isso é pecado, hein? Recebi um zap essa semana, dizendo que a Organização Mundial de Saúde redefiniu... Ah, é? Redefiniu o padrão, como é que era o padrão? Padrão de idade, sei lá, alguma coisa assim, né? Descobri que a juventude hoje, pela condição de vida do ser humano, ela vai dos 18 aos 60 anos. Yes! O que eu já sabia. O que eu já sabia. Para mim não foi nada de anormal, nenhuma novidade. Terceira idade agora está sendo jogada lá para frente, bem lá para frente. Eu acho que é 60, 65, nem sei direito, né? Então eu ganhei mais uns 10, 15 anos aí pela frente ainda. Sou jovem. Olha para quem está ao seu lado e diga, você é jovem. Antes dos 18 é infância, eu acho. Queridos, Bebel está bem, Bebel? Jovem? É jovem? Estou celebrando aí. Como é que é? Esse aí? Deixa eu ver aqui. Meu assessor aqui para assuntos aleatórios, que não tem nada a ver com a mensagem. Olha aí, olha. Nova classificação. Menor de idade, de 0 a 17 anos. Quem tem até 17 anos aí, levanta a mão aí. Gustavo, eu creio também, tá? Só para ti. Jovens, olha aí. 18 a 65 anos. Vou repetir aqui para esse lado. Jovens,
18 a 65 anos. Meia idade, de 66 a 79 anos. Idosos, de 80 a 99 anos. E ainda botaram mais uma aqui, idosos de longa vida. São idosos que estão na caixinha, né? Longa vida. Idosos de longa vida, maiores de 100 anos. Tá vendo? Tá vendo ali? Coisas que eu já sabia, mas que simplesmente a Organização Mundial de Saúde só reconheceu. Quantos creem aí? Poucos creem, mas eu creio. Ai, Jesus amado. O importante é que o Pai recebeu nos braços abertos. Voltando à mensagem. Como diria aquele velho pregador, né? Para nós fecharmos a mensagem. Queridos, o Pai sempre vai nos receber. Veja o versículo 20 aí. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo. Quem foi que correu, o filho ou o pai? O pai. O pai sempre corre na nossa direção. Mas ele gastou tudo. Ele rejeitou o pai. Ele falou, não quero mais saber da tua casa, do teu cuidado. Eu vou viver a minha vida. Mas é o pai quem vai correr na direção dele. E é o pai quem vai abraçá-lo. Sabe, não fica colocando imposições. Ou não deixa o inimigo criar. Ah, mas você foi um crápula com Deus. Ah, mas você foi mau caráter com Deus. Sabe, o pai humano, às vezes, eu comecei a falar isso e cortei, né? O pai humano, às vezes, quando o filho toma uma decisão, e o pai humano sempre fala, eu não te falei? Coloca logo um dedão. Eu não te avisei. É verdade ou é mentira? Né? Eu te falei, eu te avisei, olha aí. Tá vendo? Tá. Aí o filho se sente, meu pai realmente, está chovendo no molhado. Mas eu quero ver o pai humano fazer a mesma atitude que o nosso Deus, ele toma. O meu filho está vindo lá, é ele. O pai te conhece de longe. Porque o pai te conhece por dentro e por fora. O pai te conhece desde o momento que você falou, pai, me dá a minha parte na herança que eu vou me mandar, vou picar a mula, vou sair fora. Ele conhece o teu coração. O pai sabe quando você toma uma atitude e fala, isso não vai dar certo. Mas ele permite que você vá porque você está querendo. Você não está dando ouvido para ele. Ele permite que você vá, mas no momento em que você diz assim, pisei na bola, fiz tudo errado e retorna, ele de longe, ele te vê, ele te conhece, ele corre ao teu encontro, porque você é a preciosidade maior na vida dele. Pode falar isso para quem está ao seu lado. Você é o bem mais precioso para Deus. O bem mais precioso para Deus é você. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, não acusando, não o rejeitando, não impondo condições, o pai corre e o abraça e o beija. E sabe o que é isso aí, queridos? Esse é o grande amor de Deus por nós. E é esse tipo do amor de Deus que nos constrange. Mas graças a Deus, porque se você se sente constrangido em voltar e dizer, pai, olha, estou de volta, você está cumprindo a palavra, porque esse constrangimento aqui é um constrangimento do amor do pai, que você não entende.
que você na tua matemática humana aí, poxa, mas eu não mereço ser tratado assim, mas Ele te ama. Ou você que nunca entregou a vida a Jesus, quando Jesus Ele deu a vida por mim, na cruz por mim, mas eu não mereço, pois é, Ele te ama. É esse amor que nos constrange, que diz assim, Ele é o perfeito, nós somos os imperfeitos, mas na medida em que nós cremos e andamos com Ele, nós vamos sendo aperfeiçoados. Então não impeça a obra de continuar. Aquele que começou a boa obra na tua vida, vai completar. É Ele que está fazendo a obra. Pode dizer para quem está ao seu lado, é Ele que está fazendo a obra na tua vida. E queridos, olha, nós precisamos sair do modo natural de viver e passar a viver pelo modo de Deus. Descansa o teu coração nisso. Descansa o teu coração nisso. De você viver pelo modo de Deus. Eu chamo isso de mudança de posicionamento. E essa mudança de posicionamento implica simplesmente nisso aqui, olha. Eu preciso colocar o trono de Deus no centro do meu coração. Você precisa colocar o trono de Deus no centro do teu coração e deixar que Ele te conduza do melhor modo. Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé. Feche um pouquinho seus olhos, por favor. Você que também nos assiste pela internet, se você puder fechar os seus olhos nesse momento e simplesmente curvar a sua cabeça. Essa atitude tão simples de curvar a cabeça é reconhecer que você está diante de alguém que é maior do que você. E esse é o nosso Deus. Essa atitude de você curvar a sua cabeça é dizer para Ele assim, eu quero me lançar nos teus braços, Pai. É a atitude de você dizer para Ele assim, me perdoe a loucura das atitudes, do que eu falei, do que eu fiz, do que eu pensei. E reconhecer nele aquele que cuida de você. E que quer cuidar da tua vida do melhor modo, da melhor maneira. O modo como Ele cuida de cada um de nós não é penoso, queridos. Às vezes o inimigo joga essa ideia, não, vai ser um fardo, vai ser penoso demais, você não vai aguentar. Não, descansa o teu coração e crê somente. E descansa o teu coração nessa crença. Ele sabe como trabalhar na tua vida. Ele sabe como agir na tua vida. Ele sabe olhar para o teu coração. Ele sabe olhar dentro do teu coração. E Ele é o maior interessado em você. Eu disse aqui e repito. E o Espírito Santo reforça isso dentro de você. Você é a preciosidade de Deus. O que Ele quer é você junto dEle. O que mais Ele deseja é trazer você para perto dEle. Certa vez Jesus, Ele falando sobre Jerusalém, Ele usa o exemplo de um animal caseiro, de um sítio, de uma galinha que estende as asas e acolhe os seus pintinhos debaixo das asas. E Ele diz isso e mostra assim, olha, eu quero proteger vocês, eu quero acolher vocês debaixo das minhas asas de amor. Esse é o nosso Deus, queridos. O Deus que acolhe, o Deus que protege, o Deus que não fica olhando o defeito, o Deus que não fica apontando o dedo, o Deus que não fica acusando, viu, olha lá, olha o que você fez bobagem. Não,
Ele é o Pai que corre na nossa direção. Ele é o Pai que conhece o nosso coração. Ele é o Pai que nos ama. O amor dele é constrangedor, sim. Mas entregue-se a esse amor. Coloque a tua vida totalmente nesse amor. Porque é o melhor para você. É o melhor para a tua vida. Não deixe que nenhuma barreira te impeça. Se você precisa voltar para Jesus, então volte. Se você precisa esvaziar o eu, esvazie o eu. Nessa noite, deixa Jesus, deixa o Espírito Santo te encher. Se você virou as costas para Ele, vire de frente para Ele. Ele te recebe, Ele te ama.